Antes do nascer do sol eu venho a ti, para um novo dia contigo começar. Sempre estás a me esperar e me ofereces teu poder e amor, e como servo me entrego ao meu Senhor. Primeiro Deus na minha vida, primeiro Deus no meu lar, primeiro Deus no meu agir, primeiro Deus no meu falar. Tudo de mim em resposta ao tudo de Deus, fiel por prazer e leal pra te agradecer. Meus talentos pro teu louvor, meus tesouros dou por amor. O meu tempo eu te dou, sou um templo pra glória do Senhor. Primeiro Deus na minha vida, primeiro Deus no meu lar, primeiro Deus no meu agir, primeiro Deus no meu falar. Sou um templo pra glória do Senhor. Meus talentos para o teu louvor, oh Senhor, meus tesouros dou por amor. Meu melhor eu te dou. Bom dia, amados e amadas do Senhor. Bom dia, Cleiton. Bom dia a todos os nossos amigos que estão conectados aqui no chat conosco. Bom dia, Sheila. É um prazer estar novamente com você, né, com todos os nossos internautas. Então, seja bem-vindo a esse segundo episódio do 10 dias de oração, 10 horas de jejum. Esse que é um programa ofertado pela Divisão Sul-Americana. Existem muitas igrejas engajadas nessa programação excepcional, né? Todos os dias nós teremos importantes reflexões guiadas pelos nossos convidados, né? Então, você que quer nos acompanhar, existe um material preparado especialmente para você. Se você quiser receber esse material ou ter acesso a ele no formato digital, deixa no chat a frase "eu quero", e aí o nosso suporte, na pessoa do Thiago, vai estar disponibilizando um link ou um QR Code para que você possa acessar esse material, né? Eu quero te lembrar que é interessante que você não se esqueça de compartilhar esse link, né? E curtir também, para que esse conteúdo se torne relevante e chegar a mais pessoas, não é? É interessante também que você esteja participando ativamente conosco nessa atividade, não é? Lembrando do seguinte, que você pode deixar ali no chat seus pedidos, seus agradecimentos, e nós temos um projeto, né, Sheila, de orar por 5 pessoas, e você, 5 amigos, você pode deixar ali também para que nós possamos ter ciência e estar orando junto com você também. Sheila, no material nós temos ali, no dia de hoje, motivos de oração, não é? Sim, nós temos alguns motivos que nós vamos orar com vocês ali também no final, e esses motivos é por uma fé firme que testemunha a favor da verdade, pelo poder do Espírito Santo, e também todos os dias da semana ali por
por nossos 5 amigos. Então coloque aí, com certeza você quer uma fé firme, você quer o poder do Espírito Santo e você tem os 5 amigos pelos quais você está orando. Ontem nós vimos que a verdadeira felicidade ela é encontrada na comunhão com Deus. E que quanto mais nós alimentamos, né, dia após dia, a nossa comunhão com Deus, nós vamos cada vez sermos mais moldados segundo a vida de Cristo. E eu gostaria que você também deixasse aí no chat algo que te marcou na mensagem de ontem, ou se você já leu a mensagem do dia 2, deixe uma frase, porque é legal, as pessoas também costumam ler os comentários e você vai deixar uma mensagem para qualquer pessoa que for assistir esse vídeo, ou estiver ao vivo, ou for assistir futuramente. Então, deixe ali uma frase que te impactou da lição de hoje. Cleiton, e nós temos hoje o nosso convidado. Vamos chamá-lo, então, para iniciar? Vamos sim. Quem é o nosso convidado especial, Sheila? Então, nosso amigo Walter. Tudo bem, Bom Walter? Bom dia, gente. Tudo bem com vocês? Tudo certo. Bom? Sabe que eu queria lembrar também que por trás, né, nós estamos aqui na frente da tela, mas nós temos os bastidores ali, o Tiago, o Roverson, equipe maravilhosa, que sem eles nós não estaríamos aqui. Então, um agradecimento especial para essa equipe que trabalha nos bastidores com todo empenho e dedicação, e são muito organizados, não é mesmo, meninos? E cada dia estão melhores, né? Eu estava vendo agora todas as coisas que vocês estavam falando, já puxa para a tela, já aparece em conjunto. Acho que a transmissão está cada vez ficando mais profissional aí, hein, Thiago e Robertson? Você toma cuidado para eles não serem contratados pela Novo Tempo, tá? É verdade, não podemos perder. Então, Walter, que Deus te use mais uma vez. No final nós vamos interagir ali com vocês que estão conosco aqui, dando suas mensagens. Deus o abençoe, Walter. Obrigado. Vamos aproveitar então esse momento, vamos fazer uma oração? Pai querido, nós agradecemos a oportunidade de estarmos aqui em tão boas condições, com liberdade, Senhor, para te servir, com liberdade para invocarmos o teu santo nome, com liberdade para fazermos a pregação do Evangelho. Que nós tenhamos, Senhor, a capacidade que venha de ti e em cumprirmos a nossa missão, pois sabemos que os dias que vivemos hoje, eles serão em algum momento reduzidos e que as pessoas vão clamar por ti e não nos será permitido falar. Que o Senhor nos abençoe agora ao aprendermos um pouco mais de Ti, que nós possamos entender a mensagem de hoje e estarmos dispostos a colocarmos em prática. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. A mensagem de ontem, ela tinha um foco, né, em dizer pra gente como a gente alcançar a fidelidade. E a mensagem de hoje, ela tem como título Fidelidade Aprovada, ou seja, você já alcançou a fidelidade e agora a sua fidelidade vai ser testada e aprovada. Tem alguns textos bíblicos que eu gostaria de compartilhar com vocês. Diz assim, em Apocalipse 2:10, não tenha medo das coisas que você vai sofrer. Eis que o diabo está para lançar alguns de vocês na prisão, para que vocês sejam postos à prova e passem por uma tribulação de 10 dias. Seja fiel até a morte e eu lhe darei a coroa da vida. Em Hebreus 11:35 fala, mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos. Alguns foram torturados, não aceitando seu resgate, para obterem superior ressurreição. Em Jó 15, de 18 a 20, fala assim, João, desculpa. Se o mundo odeia vocês, saibam que antes de odiar vocês, odiou a mim. Se vocês fossem do mundo, o mundo amaria o que era seu. Mas vocês não são do mundo, pelo contrário. Eu deles os escolhi, e por isso o mundo odeia vocês. Lembrem-se da palavra que eu disse a vocês. O servo não é maior do que o seu senhor. Se perseguiram a mim, também perseguirão vocês. Se guardaram a minha palavra, também guardarão a de vocês. Na verdade, todos os que querem viver piedosamente em Cristo serão perseguidos. Isso está escrito em 2 Timóteo 3:12. E por último, Mateus 10, 18 a 19, diz assim, por minha causa, vocês serão lançados à presença de governadores e de reis, para lhes servir de testemunhos, a eles e aos gentios. E quando entregarem vocês, não se preocupem quanto a como ou o que irão falar, porque naquela hora lhes será concedido o que vocês dirão.
A gente está falando nessa lição de hoje, né, especialmente a respeito de perseguição religiosa, né? E o quanto algumas pessoas no passado já sofreram perseguição religiosa e tiveram sua fé provada e muitos até a morte. Mas nos nossos dias, por conta da sua fé, mais de 2.100 igrejas foram fechadas, mais de 124 mil cristãos foram retirados à força das suas casas por causa da sua fé, e perto de 15 mil se tornaram refugiados. O principal alvo de crescimento no ano passado, né, o epicentro desse problema, foi justamente também onde é o epicentro do cristianismo global, que é a África subsaariana. Então, próximo dessa região tem a Nigéria, que é um país estritamente islâmico, né? A maior parte da perseguição ao cristianismo vem da parte do movimento islâmico, e então teve um crescimento muito grande aí. Eles fazem uma lista e colocam os 50 primeiros países, né? Ano passado, o primeiro país da lista foi o Afeganistão, que esse ano caiu para 9º lugar, e a Coreia do Norte, que tinha sido o ano retrasado o primeiro país, voltou a ser o primeiro país na lista mundial de perseguição aos cristãos, né? Embora o Afeganistão tenha caído para 9º lugar, não significa que seja uma boa notícia para os cristãos. Na verdade é que muitos cristãos passaram a se esconder muito mais ali no Afeganistão, ou migraram do Afeganistão, dado a retomada do Talibã alguns anos atrás, frente ao governo do Afeganistão, né? Eu estou falando isso para vocês porque vocês sabem que essa realidade já existe, mas a Bíblia fala, né, como nos textos que a gente leu, que ao se aproximar a volta de Jesus, essa chama de perseguição, ela vai ser acendida como nunca houve antes na história. E todas as pessoas que quiserem servir a Cristo terão sua fé e a sua fidelidade provada. O texto que eu gosto bastante, né, diz que muitas vezes alguns serão levados até diante de governadores, reis, né, para testar sua fé. E eu lembro muito da história de Lutero, né, quando ele foi chamado para diante da autoridade papal, né, e que ele teve bastante medo, que ele ficou orando a respeito, mas a maravilha disso é que Deus vai estar com a gente o tempo todo e vai nos ensinar o que falar e o que não falar diante dessas autoridades. Outra coisa que chama bastante atenção é que muitas vezes a gente pensa na volta de Jesus, a gente fala a respeito da volta de Jesus, mas a gente não quer pagar o preço. E o preço está dado não porque Deus colocou isso como uma necessidade para nós irmos até o céu, mas porque Ele sabe que ao se aproximar ao fim dos tempos, Satanás vai cada vez mais querer puxar pessoas para o seu lado, né? Cada vez mais ele vai querer puxar pessoas para que estejam perdidas também, que façam parte das fileiras de Satanás. Então a perseguição vai aumentar tremendamente. Muitas vezes eu me perguntei como isso poderia acontecer, né? Olhando até para o nosso país, o Brasil sempre é um país com bastante liberdade religiosa. Até hoje, frente a outros países, isso de uma forma muito, muito melhor, né? Mas eu acho que o cenário está montado nos últimos dias, né? Nos últimos anos, a gente vê uma intolerância cada vez maior crescente com os cristãos, muito disso por conta daqueles que se dizem cristãos. Para mim, cristão é tão somente aquele que segue os princípios de Cristo. Mesmo que a pessoa se intitule como cristã e não segue os exemplos de Cristo, para mim ele não é um cristão. E muito disso, né, com esses movimentos que não são inclusivos, com essas questões fundamentalistas de alguns, com a intolerância, com aporte à violência, com desejo de morte, coisas que Cristo não ensinou, e que alguns cristãos levam como verdade, como filosofia de vida ou até política, tem mostrado, né, e tem projetado a possibilidade de cada vez mais nós termos a nossa liberdade tolhida, né? Então a gente teve fechamento de igrejas, a gente tem decisões bastante discutíveis aí no âmbito da liberdade, mas vivemos ainda num país onde isso é possível.
Mas a verdade é que, assim como nos outros demais países, o Brasil também deve passar por esse problema de intolerância religiosa, e nós também seremos perseguidos. Mas isso não é um privilégio nosso. Se a gente for relatar a história, né, a fé das pessoas, a fé dos cristãos, a fé do povo de Deus, ela sempre foi testada. Desde lá de José, né? José era um escravo, trabalhava na casa de Potifar, mas teve que resistir à tentação da mulher de Potifar em se deitar com ele. Mas, apesar disso, por ele resistir a essa tentação, ele foi julgado, condenado e levado à prisão. Tem um texto bíblico que fala assim, né? Alguns de vocês serão levados à prisão. José foi, e não foi por 10 dias. Mas ele se manteve fiel e Deus recompensou a fidelidade dele, o tornando vice-governador do Egito e salvando assim não só a ele mesmo, como também a toda a sua família. A gente tem a história de Davi, né? Davi foi ungido por Deus, foi Deus que pediu para que Samuel fosse até a casa de Jessé, ungiu um dos filhos e escolheu Davi para ser rei. Mas por conta disso, sem que ele fizesse qualquer esforço por isso, ele foi caçado como um animal para cima e para baixo pelo rei Saul e pelo seu exército, mas ele também se manteve fiel e Deus também foi fiel com ele, o tornando e cumprindo a promessa que tinha feito de que ele seria rei de Israel. A gente tem a história de Paulo, né? Paulo, eu gosto quando ele fala assim, eu de todas as coisas, de todas as formas, eu já fui experimentado na vida, né? Ele fala, acho que foram 3 naufrágios, quantas vezes preso. A gente conhece a história de Paulo. Ele, de perseguidor, passou talvez a ser o maior perseguido da história aí do cristianismo, né? Temos João Batista. João Batista, ele anunciava a Deus, né, a vinda do Messias. Ele era a pessoa que Deus escolheu para que viesse abrir, né, o caminho para que Jesus trilhasse aqui na terra e pudesse fazer o seu ministério. E ele falava com bastante vontade, né? Eu fico imaginando que talvez se ele não tivesse criticado tanto ou apontado tanto o pecado do rei, né? Ele talvez não tivesse sido decapitado. Mas é assim mesmo, quando você tem uma mensagem que é dada por Deus e você é servo de Deus, você leva essa mensagem até o fim. Ele foi decapitado, mas o texto bíblico diz, né, que Jesus a revela que nascido de mulher não teve ninguém maior que João Batista, e a gente sabe que nem a morte encerram as oportunidades de Deus, então ele vai estar naquela manhã gloriosa ressuscitado e vai estar vivendo eternamente com Deus. Ele vai ver que Deus o resgatou e o salvou. E eu gosto também muito da história de Estevão, e com essa história eu acho que eu queria finalizar aqui com vocês, né? Estevão, ele foi escolhido por Deus, né? A gente sabe que houveram sempre 12 discípulos e um deles traiu Jesus, que foi Judas, né? Os discípulos lançaram sorte entre si lá, fizeram um processo de eleição, juntaram a comissão de nomeação deles lá e elegeram a Matias para ser o substituto de Judas, né? Mas a Bíblia fala que Estevão era um dos diáconos, e como um dos diáconos, ele começou a pregar o evangelho e também foi perseguido. Abrindo um parênteses aqui, né, as pessoas escolheram Matias, né, Deus escolheu a Paulo, mas antes que Paulo pudesse assumir a posição, né, quem assumiu essa posição e até foi influência na vida de Paulo, na escolha de Paulo, foi Estevão. Estevão pregou o evangelho e pregou a Cristo de uma forma que exaltou os sacerdotes, os sumos sacerdotes, que queriam contar uma mentira para o povo, e essa mentira era que Jesus estava morto, e Pedro e Estevão anunciavam Jesus ressurreto, a ponto de que eles decidiram apedrejar a Estevão, e começaram a fazê-lo, né? Eu nunca tomei uma pedrada, mas eu já vi um amigo meu tomar uma pedrada. Na verdade, ele tomou uma tijolada. Quando a gente era criança, teve uma briga na rua lá, e um dos meninos lançou um tijolo, pegou na testa de um amigo meu, e os meus pais socorreram ele para o hospital. Graças a Deus, acabou não sendo nada muito grave. Mas
Estevão foi levando pedradas atrás de pedradas, né? E isso foi machucando ele o tempo inteiro, a ponto dele vir a óbito. Mas antes dele morrer, ele declara lá em Atos 7, capítulo, versículo 55, diz assim: Estevão, cheio do Espírito Santo, ergueu seus olhos em direção ao céu e contemplou a glória de Deus e Jesus em pé à direita de Deus. E exclamou: Eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à direita de Deus. Então eles tamparam os ouvidos e aos berros atiraram-se todos juntos contra ele, e isso o levou à morte. Eu não imagino alguém sofrendo dor, olhando para o trono do céu, contemplando a glória de Deus, exclamando que Jesus Cristo estava sentado ao lado do Pai. Eu não imagino alguém sofrendo dor, mesmo que sendo usado como tocha humana para iluminar as cidades na época medieval e cantando hinos de louvor e agradecimento a Deus. Eu não imagino pessoas com dor caminhando com Jesus Cristo dentro de uma fornalha ardente, porque Deus é esse que é capaz até de mudar as regras naturais, mudar a natureza do nosso organismo, mudar a nossa concepção, para que a gente possa ter uma experiência com Ele de fidelidade aprovada, nos poupando inclusive da dor, nos poupando inclusive do medo, nos poupando inclusive de sentirmos a perseguição. Basta nós sermos fiéis, e a Bíblia diz que a nossa fidelidade ela deve ser tamanha que ela seja fiel até, se necessário, à morte. E alguns foram mártires no passado, e alguns serão mártires no futuro. Eu não sei qual que é que nos espera no futuro. Na verdade, eu tenho certeza que ele nos espera com dificuldades, com perseguição, com luta, com provas, mas com a certeza de que Deus é superior a tudo isso. Por isso que a nossa fé ela precisa ser inabalável. E que tipo de fé a gente tem que construir para que a gente alcance isso, não? Eu citei já um pouquinho da história dos jovens amigos de Daniel, né, que estiveram na fornalha ardente. Eu lembro muito de um professor de escola sabatina meu, quando criança, que ele diz assim, era tanta gente, que eles podiam ter abaixado para fingir que iam amarrar as sandálias, né, quando falaram para eles que eles deveriam se encurvar diante e adorar a estátua. Mas eles fizeram questão de permanecer em pé, porque eles tinham um Deus para testemunhar. Vai chegar um momento que a gente não será mais permitido falar, não nos será mais permitido louvar a Deus, não será mais nos permitido honrar esse Deus. E a gente tem que permanecer em pé, tem que permanecer com as janelas abertas, assim como Daniel fez, tem que permanecer falando, porque nesse período, cada vez mais pessoas também estarão ansiosas por conhecer a verdade e muitos serão convertidos, assim como foi no passado quando morria uma pessoa que louvava e agradecia o nome de Deus, muitas outras se convertiam, assim também será no futuro. E nós temos que ter fé suficiente para acreditarmos que Deus é totalmente poderoso para nos manter firmes e fortes, sem sofrimento, sem dor, até a sua volta. E que mesmo que a gente tenha que passar pela morte, essa morte vai ser amparada pela pessoa de Jesus Cristo e nós vamos morrer felizes, louvando e agradecendo o nome de Deus. Então que você tenha uma fé que possa ser provada nessa condição. E isso não vem por acaso, isso vem das experiências que você vive hoje, isso vem das experiências que você tem com Deus hoje. Se você, nas pequenas provas hoje, você é fiel a Deus, se você é confrontado em sua fé e você se mantém fiel a Deus, se no momento no seu trabalho você levanta a bandeira de Jesus Cristo, e isso vai crescendo dia após dia, né? Se ao passar pelas dificuldades, você agradece a Deus pelas dificuldades e toma isso como lição aprendida, você vai estar preparado. À medida que você se aproxima de Deus, que você escuta a sua palavra, que você escuta a sua voz. Então, que vocês possam ter essa vontade, essa disposição de servir a Deus. Eu quero convidar, então, de volta as pessoas aqui, o Cleiton e a Sheila, né? Eu vou orar primeiramente pelo que a gente aprendeu agora, Sheila, e na sequência, então, você ora pelos pedidos que foram colocados no chat. Pode ser? Com certeza, pode. Tá bom.
Pai querido, nós te agradecemos porque sabemos que não somos melhores do que ti. Porque assim como o Senhor Jesus Cristo foi perseguido, nós como cordeiros, como os filhos teus, como tendo Jesus como nosso irmão, também sabemos que seremos perseguidos e te louvamos e honramos por isso, Senhor. Porque sabemos que ao fazermos isso e termos isso é porque nós não estamos em conformidade com este mundo, mas estamos em conformidade com o céu. E para sermos cidadãos do céu, Senhor, nós queremos não estar em conformidade com este mundo. Nos abençoe, nos fortalece, nos dá, Senhor, o conhecimento e a necessidade urgente que temos de nos aproximarmos cada vez mais de Ti, para que como um exército estejamos preparados para os momentos mais difíceis que nos sobrevirão. Que ao orarmos a Ti, Senhor, pedindo a volta de Jesus Cristo, que nós tenhamos a certeza de que precede essa volta dificuldades, mas que o Senhor vai estar conosco todos os dias até a consumação dos séculos, guardando a nossa coroa e nos resgatando, se preciso, Senhor, até da morte. Abençoa, Senhor, as pessoas que aqui estiveram ouvindo essa palavra, para que elas possam estar dispostas a, dia após dia, te buscar e aprender mais de Ti, a ponto de aumentar a sua fidelidade a uma fidelidade que possa ser aprovada. Não somos merecedores dessas bênçãos, não somos capazes de conquistar o que desejamos, mas esperamos no nome de Jesus Cristo. Amém. Muito obrigada, Walter, por essa oração. Deus te abençoe. Obrigada também pela mensagem. E agora os nossos amigos que estão conectados conosco desde cedinho, a Leonice, a Iraildes, o Roverson e a Cristiane Parisi, a Esther Bugelli, Mayerlen. Vocês estão muito bem-vindos aqui no nosso chat. Com certeza vocês têm os 5 amigos pelos quais vocês estão orando. Algumas pessoas colocaram aqui no nosso chat e nós vamos orar por vocês. Ao final deste vídeo aqui, nós vamos passar um vídeo sobre o jejum, falado pelo pastor Ted Wilson. Sabemos que no último dia, no 10º dia, que será o sábado, dia 4 de março, nós teremos um jejum. Muitas pessoas têm dúvidas sobre o jejum. Então, nós temos esse material riquíssimo, o Thiago vai passar para vocês, então fiquem até o final, assistam a esse vídeo esclarecedor. Amanhã nos encontramos às 6 horas aqui, e agora vamos orar por esses pedidos. Feche os seus olhos. Querido Deus, nós temos todos os dias aqui motivos especiais de oração, estamos unidos por esses propósitos. Hoje nós queremos aqui pedir, Senhor, por uma fé firme, que testemunhe a favor da verdade. Eu sempre me lembro de uma música que diz: possam todos que nos seguem ver Jesus em nós, brilhe nossa vida intensa como a luz, e que o nosso caminhar possa demonstrar que a força que nos move vem da cruz. Isso se resume, Senhor, toda essa mensagem que nós ouvimos. Que nós possamos testemunhar a favor da verdade, mas nós precisamos conhecer essa verdade. E também pedimos, Senhor, pelo poder do Espírito Santo na igreja, na nossa vida, no nosso dia a dia. Senhor, nós também queremos interceder pelos cristãos que estão sofrendo perseguição. Muitos estão sofrendo, Senhor. Nós não entendemos os motivos, mas que essas pequenas provas nos fortaleçam para a maior de todas as provas que ainda virá. Aqui no nosso chat, Senhor, nós temos muitos amigos que estão participando conosco. A Leonice, que pede oração por sua família, pelos seus filhos, seus netos, sobrinhos. Também temos a Iraildes Freitas. Também temos o Roverson Parisi e sua família, a Mayerlen Alcântara e sua família, a irmã Esther Bugelli e o irmão José Bugelli. Também a Cleonice de Vasconcelos, que pede oração, Senhor, para aprender mais sobre Ti e pelos seus familiares. Também temos a Gerlane Dimitrov, também e sua família, a Sara, Senhor, irmão José. Temos também a Andréia de Saune, Senhor, que ela pede uma bênção a todos nós para este dia. Temos a Marta, que está orando também por sua família e pelos 5 amigos que ela cita, que é a Flora, a Elcia, a Priscila, a Rosângela e o Domingos. Temos também o Edmar Maciel,
que pede oração para que nós lembremos dele, Senhor, em oração. Temos a Nadir Souza, que está conosco. Temos a Maria Borges, que pede a paz do Senhor e agradece pelas bênçãos e pede oração pela Flora, que está doente, Senhor, e por uma criança de 5 anos que está sofrendo. Também temos a Luciane Cano e sua família, a Cristiane Soller e sua família. Senhor, abençoe essas famílias que se manifestaram aqui, como a Thelma Barbosa e muitos outros que não deixaram o seu nome, mas que estão conectados conosco. Visite cada lar nesta manhã aqui representado, Senhor. Usa-nos para ser inteiramente teu, que nós possamos buscar a consagração logo pela manhã e que a nossa vida de testemunho fale muito mais alto que as nossas palavras. Derrama uma bênção especial, Senhor, sobre todos os nossos queridos e que esta mensagem possa vir de encontro às nossas necessidades, não só neste momento, mas durante toda a nossa vida, que nós possamos permanecer em Ti. Nós Te louvamos e Te agradecemos em nome e por amor de Jesus. Amém, meu Pai. Amém, amém. Está na hora que
Greetings, friends. Saudações, amigos. Uma das mais belas promessas da palavra de Deus, a Bíblia, é encontrada em 2 Crônicas 7:14, e diz assim: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Se já houve um tempo de orar e buscar a face de Deus, este tempo é agora. Hoje, em meio a crescentes crises e polarização entre as sociedades, é hora de nos humilharmos e pedir a sabedoria e orientação de Deus para levar avante a missão e a mensagem que Ele nos pediu para compartilhar com o mundo. O próximo sábado, 3 de abril, foi designado como um dos 4 dias especiais de oração e jejum ao longo do ano. Por que um dia de oração e jejum? Porque nos ajuda de forma especial a focar no Senhor e em nossa necessidade dele. Jejuamos porque queremos a bênção de Deus. Não que seja uma forma de ganhar essa bênção. O jejum e a oração nos permitem deixar de lado as distrações do dia a dia e nos concentrarmos mais plenamente em nos conectarmos com Deus. Em Mateus 6, 17 e 18 nós lemos: Tu, porém, quando jejuares, unge a cabeça e lava o rosto, com o fim de não parecer aos homens que jejuas, e sim ao teu Pai em secreto. E teu Pai, que vê em secreto, te recompensará. Observe que este texto diz: tu, porém, quando jejuares. Não, se. Portanto, vemos que o jejum faz parte da vida do cristão. Curiosamente, se estudarmos todos os jejuns da Bíblia, descobriremos que cada vez que o povo de Deus orava e jejuava, Deus trabalhava poderosamente em seu favor, oferecendo libertação e derramamento do Espírito Santo. O jejum sempre fez parte do estilo de vida dos crentes, assim como a oração e o estudo da Bíblia. Na verdade, todos os personagens principais da Bíblia jejuaram. Somos informados, agora e daqui por diante até o fim do tempo, deve o povo de Deus ser mais fervoroso, mais desperto, não confiando em sua sabedoria, mas na sabedoria de seu líder. Devem pôr de parte dias de jejum e oração. Pode não ser requerida a completa abstinência de alimento, mas devem comer moderadamente do alimento mais simples. Veja, o jejum é mais do que pular refeições. É escolher ficar sem algo para orar mais intencionalmente e se concentrar mais plenamente. Muitos optam por pular as refeições, mas nem todos podem ficar completamente sem comida e nem todos escolhem esse tipo de jejum. Algumas outras ideias podem incluir escolher comer de forma mais simples ou jejuar nas redes sociais, na televisão ou em outros hábitos que consomem muito tempo. Convido você a orar sobre que tipo de jejum o Senhor o levaria a fazer. Mas faça o que fizer. É importante lembrar que o jejum não significa ganhar uma recompensa celestial. O ponto principal é remover as distrações para que possamos buscar Jesus de todo o coração. A equipe de Reavivamento e Reforma aqui da Associação Geral preparou um lindo pacote de materiais, incluindo um esboço do programa, história, sermão e muito mais, encorajando igrejas e indivíduos a participarem neste dia tão especial. Convido você a visitar a página revivalandreformation.org e baixar gratuitamente esses materiais. Amigos, que privilégio é aproximar-se do Senhor por meio da oração e do jejum. Que Ele guie cada um de nós ao buscarmos a Ele de todo o coração neste dia especial. Porque Jesus está voltando em breve.
Vamos orar juntos. Pai nosso que estás nos céus, pedimos que nos ajude a focalizar nossa atenção em Ti. Ajude-nos a deixar de lado as coisas que interrompem nossa conexão direta com o céu. Senhor, ansiamos pelo derramamento do Espírito Santo em nossas vidas. Ansiamos pela chuva serôdia do Espírito Santo. Imploramos para que Tu envies essa chuva serôdia para que a obra prossiga como um raio ao redor do mundo. Queremos ir para casa. Então, Senhor, abençoe aqueles que vão participar do jejum e da oração. Seja qual for o jejum, que o Senhor, de alguma forma, direcione os indivíduos a focarem mais claramente no relacionamento contigo, para que Tu possas impressioná-los sobre o que eles podem fazer por Ti nesses últimos dias da história da Terra. Obrigado por nos ouvir nesta oração. Nós nos comprometemos aos Teus cuidados. Em nome de Jesus pedimos. Amém. In Jesus' name we ask it. Amen.